O personagem Negan é o Estado e eu posso provar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. The Walking Dead é uma série de TV pós-apocalíptica lançada em outubro de 2010, originalmente produzida pela AMC. Desde então a série teve seus altos e baixos, mas sempre se manteve muito popular, acumulando prêmios de melhor série, melhor drama, elenco, vilão, maquiagem e muitos outros. A série retrata um mundo tomado por mortos-vivos, em que a civilização foi destruída e as pessoas voltaram ao tribalismo. O enredo começa quando Rick Grimes, um assistente de xerife do estado do Kentucky, acorda de um coma causado após ser atingido por um tiro. Quando ele acorda, tudo ao seu redor faz parecer que aconteceu um enorme desastre. Tudo está destruído, pessoas mortas pelo chão, enfim, um cenário pós-apocalíptico. Conforme ele anda pela cidade, atordoado, encontra zumbis famintos que o atacam. É aí que começa a árdua luta por sobrevivência. A princípio, a história pode parecer que só serve para alimentar um fetiche apocalíptico por armas e zumbis. Mas em The Walking Dead, os zumbis funcionam mais como contexto e são praticamente secundários. Os dramas vividos pelos personagens, dores, traições, perdas, liderança, desconfiança, entre outros, são os que constituem o núcleo narrativo da série. Questões sobre liderança e governança são recorrentes na série. No decorrer da história, Rick encontra várias pessoas, algumas boas, outras más. Aquelas que o consideram um bom líder optam por integrar seu grupo e segui-lo. Durante a maior parte de sua trajetória, Rick representa uma liderança legítima, estabelecida organicamente pela sua competência. A maior liderança coercitiva aparece no final da 6ª temporada, quando os protagonistas são apresentados a Negan, que é o líder de um grupo chamado Salvadores. Os Salvadores, o nome é claramente irônico, são basicamente uma gangue que vive de extorquir os grupos da região. Negan declara sua doutrina de forma clara: me entregue suas coisas ou te mato. Simples assim. À primeira vista pode parecer só mais um assalto comum, mas na verdade, Negan e os Salvadores servem como uma excelente alegoria para entendermos a origem do Estado. Antes de prosseguir, vale algumas ressalvas. The Walking Dead não é uma história libertária. Geralmente, ficções pós-apocalípticas são usadas como um espantalho caricato de uma sociedade completamente livre. Como se os autores dissessem: está vendo o que acontece quando não existe Estado? Nesse aspecto, The Walking Dead não é muito diferente. A queda dos governos gera um colapso da civilização. A completa falta de autoridade central leva o mundo ao caos, com tribos em conflito e guerras pelos recursos produzidos por uma civilização anterior. Nem essa é uma análise narrativa e dramática da série. O que faremos é pegar um arco específico da história para ilustrar a teoria do bandido estacionário. Os acontecimentos anteriores e subsequentes, bem como o desenvolvimento de personagens, não fazem parte da análise. Dito isso, podemos prosseguir. Negan fez sua primeira aparição no final da 6ª temporada e levou a um dos episódios de maior audiência da série. O primeiro episódio da 7ª temporada. Os protagonistas, Rick e seu grupo, caem em uma emboscada dos Salvadores enquanto tentam chegar a uma outra comunidade em busca de um médico. Depois de serem rendidos e colocados de joelhos, o líder dos Salvadores aparece. Em sua apresentação, Negan estabelece as regras do que ele chama de nova ordem mundial, e ela é realmente muito simples, diz ele: me dê suas coisas ou eu te mato. Mas isso não é só mais um assalto comum. Negan é inteligente, ele sabe que se pegar tudo dos outros grupos, eventualmente não vai ter mais o que roubar e vai ter que ficar indo de lugar em lugar, buscando algum outro grupo vulnerável para assaltar. Não, Negan pretende criar algo mais estável, então rouba apenas metade das coisas das pessoas. Ele esclarece que não quer matar ninguém. Eu quero que vocês trabalhem para mim. Vocês não conseguem fazer isso se estiverem mortos, conseguem? Eu não vou cuidar de uma horta, diz Negan. Vocês trabalham para mim agora. Ele procede: você tem alguma coisa, vocês me entregam. Esse é o seu trabalho agora. Até então, os grupos em conflito na série simplesmente buscavam exterminar uns aos outros. Contudo, as intenções de Negan são outras. Sua preferência é de absorver um outro grupo para dentro do seu. Ele vê o valor produtivo do grupo, mais especificamente os bens que eles possuem e suas habilidades que podem ser exploradas. Ele segue esclarecendo a situação. Na verdade, vocês estão ferrados, mais ainda se não fizerem o que eu quero, e o que eu quero é metade das suas coisas, e se isso é demais, vocês podem fazer, encontrar ou roubar mais. Ele diz: esse é o seu modo de vida agora, quanto mais lutar contra, pior vai ser. Então, se alguém bater na sua porta, você nos deixa entrar. Nós somos os donos dessa porta. Se tentar nos parar,
vamos derrubá-la. Para demonstrar sua habilidade de aplicar sua nova ordem mundial, Negan assassina 2 membros do grupo de Rick com um taco de beisebol enrolado em arame farpado. A cena não é menos que brutal. A introdução de Negan representa uma nova época na história de The Walking Dead. O grupo original de protagonistas, sempre independente e vivendo por conta própria, deve aprender a navegar sob as regras dos salvadores. Uma das primeiras coisas que Negan faz para dominar o grupo de Rick é confiscar todas as suas armas. Ele alega que a segurança do grupo será garantida pelos salvadores, então não haveria necessidade de terem ou portarem armas de fogo. Não é dito explicitamente na série, mas fica óbvio tanto para os personagens quanto para quem assiste que os salvadores não têm interesse nenhum em oferecer segurança. Além disso, o real motivo do confisco das armas é simplesmente dificultar ao máximo qualquer tipo de resistência armada contra os salvadores. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Quando o Estado usa a desculpa de que irá te proteger e por isso você não precisa de armas, lembre-se dos salvadores. Os soldados do Negan também gozam de benefícios e privilégios. Os produtos roubados pelos salvadores são usados primordialmente para abastecer Negan e seus soldados. Para um mundo destruído como o de The Walking Dead, eles vivem com grande conforto, dispondo de energia elétrica, boa comida, roupas, cama confortável e outras benesses, todas elas garantidas pelos produtos tomados rotineiramente dos grupos produtores que habitam a região. Tudo para maximizar a vantagem de ser um soldado. São o equivalente não só à polícia dos estados modernos, mas também aos funcionários públicos de alto escalão, aos políticos e seus aliados. Eles se beneficiam da estrutura estatal e a última coisa que querem é que essa estrutura seja contestada. Naturalmente, os grupos dominados tendem a resistir ao controle dos salvadores, que nunca deixam de responder com surpreendente violência. Nenhuma violação das regras arbitrariamente estabelecidas por Negan é deixada em branco e a morte é a punição mais frequente. Uma característica distinta do exército do Negan é uma espécie de lema que os identifica. Os salvadores dizem que todos nós somos Negan. Em vários episódios, vemos seus soldados repetirem quase religiosamente: "Eu sou Negan". Essa tática é usada para proteger o líder e instalar uma noção de unidade mandatória. Negan dá as ordens e não espera nada além de conformidade absoluta. Em um paralelo com os estados modernos, dizemos abertamente que todos nós somos brasileiros. A diferença é que essa unidade artificial não é centrada em torno de uma pessoa, mas de um governo. No nosso caso, o governo do Brasil. Com o decorrer da história, descobrimos que praticamente todos os seus soldados já foram parte dos grupos dominados. Negan escolhia aqueles que achava mais suscetíveis para transformá-los em subordinados e, na prática, em coletores de impostos. A 7ª temporada da série tem inúmeras cenas de dominação, coerção, manipulação de incentivos, ameaças e, é claro, coleta de impostos, além de outras características que reforçam o paralelo dos salvadores com o Estado e suas origens baseadas na coerção e violência. Mesmo que os autores não tivessem essa intenção, Negan e seus salvadores representam os primeiros passos de um governo estatal. Eles representam o bandido estacionário. A teoria do bandido estacionário foi elaborada por Marcus Olson, um dos mais importantes cientistas políticos do século XX. É uma teoria histórico-factual, diferente da teoria filosófica e exercício de ficção que é a teoria do contrato social. Olson descreve a origem do Estado a partir das sociedades primitivas. Guardadas as devidas proporções, The Walking Dead nos apresenta um mundo em que o ser humano voltou aos tempos tribais, no qual ainda era preocupado em se manter a salvo de predadores. Os grupos eram compostos por algumas dezenas, no máximo centenas de pessoas, com contatos esporádicos e possivelmente letais. Os grupos mais fracos podiam ser constantemente atacados e saqueados, perdendo vidas, plantações e gados. Por outro lado, pilhar era conveniente, mas não fazia sentido viajar o tempo inteiro em busca de novas vítimas. O mais eficiente e produtivo era saquear de forma recorrente uma mesma comunidade. Para isso ser possível, a pilhagem não podia ser total. Isso era uma vantagem até mesmo para os saqueados. É melhor ser roubado de forma constante e leve do que de forma irregular e muito mais violenta. Ambos estão em melhor situação se o bandido se estabelece como estacionário que monopoliza e racionaliza a pilhagem. O bandido estacionário cuida da população para aumentar sua produtividade e maximizar o volume da pilhagem, não para o bem comum. De fato, quando essas comunidades são dominadas por esses bandidos, elas são escravizadas.
Quando Negan declara que Rick e seu grupo irão ter que trabalhar para ele, está apenas anunciando quais vão ser as condições dessa servidão. Na prática, o grupo de Rick foi escravizado por Negan. Em seu livro Anarquia, Estado e Utopia, Robert Nozick propõe uma história chamada de O Conto do Escravo. Nesse conto, Nozick pede ao leitor que se imagine um escravo em uma plantação. Em 9 etapas, ele gradualmente alivia as situações iniciais da escravidão, como se seu mestre parasse de te bater ou desse 2 dias de semana de folga, ou que você pagasse apenas uma porcentagem da sua produção até finalmente te conceder o direito ao voto. No final, Nozick questiona: a partir de que ponto a escravidão deixou de ser escravidão? Negan é a melhor e mais precisa alegoria para o surgimento do Estado na televisão. Não é por acaso que ele é o maior vilão da série. Ninguém gosta de ver indivíduos destituídos de seus direitos naturais, sem direito à liberdade e propriedade. Ter essa imagem narrativa e dramática nos ajuda a ver em ações e performance, não só em teorias e argumentos, os valores morais e éticos, ou os valores imorais e antiéticos, por trás do controle estatal imposto através da coerção. Podemos ver quase que obscenamente explícitas as motivações puramente egoístas que movem aqueles dedicados à vida política. Vemos que somos como o grupo de Rick sob o domínio dos salvadores. Nos lembramos que a única coisa que sustenta o Estado é a violência e a força. Assim como Rick, somos obrigados a entregar parte de nossa propriedade para não sermos violentados. Sob o domínio estatal, somos tão livres quanto galinhas no galinheiro. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado por JJ Liber e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!